Então vamos lá, hoje é o Mentocast na Sexta-feira da Maldade. Sexta-feira, primeiro Mentocast gravado numa sexta-feira. Sexta-feira, todo mundo animado. Como que é o dia de fazer teste, né? Deploy. Dia de fazer deploy em produção às 18 horas. Sem avisar Exatamente. Sem avisar o cliente. E vamos ver se a gente consegue pôr no ar sem editar nada, né? Esse é o desafio do dia. Porque de quinta-feira tem hora, mas de sexta-feira piora, né? O negócio vai ficar interessante. Então, E hoje, Thiago, para ficar temático o assunto aqui, a gente vai falar um pouquinho de relacionamento com o cliente, mas na parte de desenvolvimento. Aquele cara que faz a interface com o cliente, o Product Owner. exatamente. Certo? Interface da área técnica com a área do Com cliente. a área do cliente. Deve vir coisas maravilhosas. Não tem estresse, não tem preocupação Clientes, nenhuma. fique registrado que nós te amamos. Exatamente. Qualquer coisa que falar aqui é puramente fictício. Né? Os casos serão... Exatamente, a ficção não imita a realidade. Tem que colocar um disclaimer, cadê o Theo, né? Tem que chamar o Theo para fazer o disclaimer. Então a gente está aqui com o Thiago Borges Scalici. E nós estamos no Mentocast, o seu podcast de assuntos aleatórios E de vez em quando gestão. e de maldade. E de hoje maldade, da sexta-feira maldade. É bom de começar a gravar uns, né? Um episódio maldade, né? Episódio Começa maldade. daqui a pouco a quinta série baixa aqui. Tem que cortar. Hoje tem que ser modo quinta série, isso mesmo. Muito bom. E aí, Thiaguinho? Cara, E aí, tempo, né? faz tempo, hein? Todo mundo aqui já trabalhou junto, né? No mesmo setor. O mesmo zoológico. Uma E mesma agora aquário. estamos aqui no Mentocast. Conta um pouco aí, Hoje você trabalha num lugar ligado com tecnologia, com desenvolvimento, mas você também não é desenvolvedor, ou é? Não, Se não tornou. não me tornei desenvolvedor, graças a Deus. Não me tornei. Não. Tá bom hoje o episódio. Não, vai mentira, ver. mentira. Você é um desenvolvedor, eu acho. Não, mas eu não codo, não faço nada, né? Eu não Entendi. trabalho Não, com que isso. você não faz nada, a gente já sabe. Trabalho meia hora no dia só. Mas eu trabalho com a parte de desenvolvimento, tecnologia, pesquisa, né? Trabalho no CIAG, Centro de Inovação no Agronegócio. Sou pesquisador tecnológico lá, pesquisador pleno. Uhum. E tô lá desde 2016. Desde que fundou o CIAG, Desde né? que fundou. Tô lá desde a da fundação. Eu entrei como assistente, aí fui subindo para júnior e cheguei no pleno hoje. Thiago, o que muda? O que muda do júnior pro pleno? Cara, o salário. Importante. E importante. Você trabalha menos, você delega pros outros e as pessoas têm que respeitar. Não, mas mentira, eu acho que. A culpa é sempre sua. Eu acho que muda que a culpa você tem uma responsabilidade maior quando você tá de pleno para ser sênior. Eu acho que a responsabilidade é bem maior, só que você tem uma bagagem mais. Você ajuda a ensinar as pessoas, né? Eu acho que o legal é chegar nesse nível de pleno. Eu acho que quer dizer que você tá num ponto que você consegue não somente trabalhar ali, mas você pega as pessoas que estão abaixo ali, você tem a capacidade de estar ensinando, né? Acho que Entendi. Pô, legal, Thiago. E conta um pouquinho. Eu sei que você também trabalha com usabilidade, faz bolo, faz de tudo lá. Churrasco. Também é importante. Bastante importante. Agora, vamos começar a entrar nessa discussão, porque eu acho que eu queria entender essa função de cliente, né? O cliente é um cara fácil de lidar. Então, encerramos o nosso podcast hoje, o cliente é fácil. Não, eu acho que o relacionamento com o cliente depende muito da expectativa que você gera em torno dele, né? Uhum. Eu acho que às vezes você, nessa correria do dia a dia, às vezes você vai conversar com o cara, você fala, não, vou fazer assim, assim, assado, e tá, na hora tá ok, e passa de um mês, o cara não entendeu nada que você falou, e na hora não perguntou. Então, eu acho que é um assunto bem complexo, assim, e na área de desenvolvimento, principalmente na área de desenvolvimento de produtos digitais, né? Porque muitas pessoas ainda estão acostumadas na área industrial, né? Das coisas são feitas quadradinho e tem que fazer daquele jeito e se não tem como mudar, ou aí você quer fazer um pacote completo de um produto. E quando você entra no mundo digital, a gente sabe como que é as coisas, né? Você pode ir versionando o seu produto, criar pacotinhos e ir incrementando. E eu percebo muito que o cliente, ainda que está do lado de lá da ponte, né? Está na era
industrial não entende muito bem esse processo. Então ele quer desenvolver, quer um aplicativo, quer alguma coisa como se fosse um carro. Ele quer desenhar todo aquele requisito completo de 100%. Quer resolver todo o problema dele de uma vez só. E normalmente o cliente sabe o que quer. Sabe, e pior, ele sabe o que quer. Ele sabe o que é. Você não sabe ele não comunicar. Muitas vezes não ouve o usuário dele. Uhum. Só que tá do lado de lá da ponte, né? Da edital, não ouve o usuário dele muitas vezes. E ele faz o que ele quer, o que acha na cabeça dele. Lógico que ele tem uma bagagem, porque Sim. se ele tá numa área lá, ele tem mais... Ele é especialista na área, só que ele inventa uma coisa da cabeça dele, cor, formato das coisas, fluxo das coisas da cabeça dele, e aí é pra você explicar isso, que não é bem assim. Ô, Thiago, como que seria um processo ideal de desenvolvimento? Imagina, você tem o cliente perfeito. Aí você vai começar um processo e comunicar com ele, entender o que ele quer, os requisitos, trazer isso para uma linguagem técnica depois. Eu acho que a primeira coisa que eu trago na minha cabeça, assim, que às vezes eu nem exponho tanto pro cliente para não dificultar, às vezes, mas é a questão do duplo diamante lá do Design Thinking, né? Para quem não conhece, o duplo diamante é aquela... Não dá pra... E tá no Spotify. É um processo que você começa... Imaginem um diamante. Olha aquilo que tem no dedo que a sua namorada tá querendo. Como que é o formato? 2 balãozinhos assim. Que isso é gringo chama, americano chama losango de diamante, né? Então são dois losangos, né? Encaixados, né? Onde na primeira parte você tá tentando entender, descobrir os problemas de maneira geral do cliente, né? E ali você deixa o cara falar. Então, existem vários processos, várias metodologias. Atualmente, a gente acaba não aplicando nenhuma, porque é difícil você falar para o cliente, vamos pegar uma semana sua, 4 dias, 3 dias que for, senta aqui com a gente, vamos desenvolver. O cara às vezes não vê valor nisso. Pessoal Thiago, mas por que o cara não vê valor, sendo que vai agregar valor? Não precisa trazer da tua experiência, mas vamos pensar um pouquinho. Você chegou para um cliente ideal e falou, não, agora eu quero entender os teus requisitos. Aí você começa a perguntar para ele. Primeira coisa, você vai perguntar qual que é o teu problema, qual que é a tua dor. Isso eu começo perguntando, aí eu vejo que ele se enrosca, às vezes não fala, aí eu vou indagando o cara, aí o cara tá falando, às vezes com outra pessoa já entro no celular, pesquiso sobre empresa, ou pesquiso sobre alguma coisa para ter alguns dados estatísticos. Mas eu acho que ele não vê valor. É boa pergunta. Por que ou porque ele acredita que ele sabe? Eu acho que ele acredita que ele sabe, ou ele acredita muito na gente, assim, que a gente, potencial, a gente já tá num ponto que a gente faz as coisas e a pessoa vê assim, fala, putz, era isso que eu precisava, assim. Me resolveu o problema. E você explicar. Pelo que eu tô entendendo, quem procura não é o usuário final. Então alguém... Não é o usuário final. Tem o cliente dele, o teu cliente, né? Então você tá 2 níveis afastados do usuário final. Que eu acho que quando você tá desenvolvendo um produto seu, é mais fácil porque você pode levar um tempo para fazer metodologias e descobertas, tudo mais. Agora, quando você está lidando com o cliente, ele quer uma coisa rápida, ele não quer ver 50 horas lá do cronograma lá. Porque hoje no CIAG a gente trabalha com cronograma, a gente conversa com o cara, vai levantar funcionalidades, mockup, cada coisa vai ter vai ter uma quantidade de horas, vezes o valor por hora, vai dar o total do projeto. E eu acho que você põe lá metodologia tal coisa, o cara vai falar, não dá para tirar isso aqui? É a primeira coisa que eu acho que o cara vai tirar. Antes era o mockup. O cara não entendia o mockup. O mockup é um protótipo que ele pode ser tanto de baixa fidelidade que a gente chama, né, que são só rabiscos, né, que a gente chama de wireframes, só rabiscos que mostram um processo, um fluxo pode ser de telas para produtos digitais ou para qualquer outra coisa que você fizer na sua vida, né? Você vai fazer um casamento, sabe? Você pode rabiscar lá, fazer um protótipo de como vai ser o seu casamento, tudo passo a passo. Então você vai lá, conversa com o cliente, entende, e depois você vai tentar materializar isso, vai fazer um protótipo funcional ali, para tentar meio que tirar da... Quando eu chego na parte do protótipo, eu já saí daquela parte do duplo diamante de descobrir qual que é o problema do cara, agora eu vou tentar resolver 80% do problema dele, pelo menos. E agora, beleza, o que eu vou fazer, né? Aí eu faço um monte de pesquisa, vejo o que já tem de igual, o que não tem. E aí eu começo a fazer o protótipo que eu estou materializando realmente o pensamento, tentando materializar o pensamento do cara no produto final, só que sem gastar muito, né? Sem gastar lá 3 meses de desenvolvimento. Eu gasto lá 3, 4 dias, eu consigo ter um protótipo que o cara às vezes acha que é até que é o produto final.
Pô, legal. E esse processo de entrevistar o cliente, de levantar os requisitos, que, assim, no meu ponto de vista, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. O cara fala, eu preciso de um aplicativo que vai... Ou não, preciso de um aplicativo para controlar aqui o caixa da padaria. Pô, legal, mas você já faz isso no Excel. É um jeito também de observar. Se a gente observar o cliente, a gente consegue levantar esses requisitos? Sim. Normalmente a gente trabalha muito com questão de ferramentas e para ajudar em processos. Então eu conseguindo mapear o processo, pegando o processo, ele explicando o processo para mim, mostrando o que ele já usa hoje, o Excel, o que for. Na minha cabeça eu já tô a milhão lá, batendo a biela para tentar imaginar o que eu posso fazer, né? Então, eu entendendo o processo, entendendo o que ele usa hoje, eu já tenho uma ideia, assim. Então, como eu sou meio ansioso, eu tenho transtorno de ansiedade, então aquilo tem que ser rápido para mim e é o que acaba sendo rápido. Depois eu vou para minha mesa, eu faço um rascunho. E nesses rascunhos a gente sai uma lista de funcionalidades lá. Que uma da etapa aí é o protótipo, né? Que ele tem que aprovar esse protótipo, que é uma das outras dificuldades de relacionamento com o cliente, né? Mas é legal quando você leva um protótipo, uma imagem, um desenho, um rabisco, né, para o cliente conseguir visualizar a ideia dele. Eu acho que muitas vezes o cliente, quando vê aquele protótipo, aquele desenho, ele se atrapalha. Ele fala, pô, mas era isso que eu queria, mas acho que fica mais fácil dele fazer os ajustes, né? Bem mais fácil. E quantas vezes roda esse ciclo? É infinito, ou chega um momento que você fala, não, isso aqui... Depende do cliente. Tem cliente que eu não sei se ele não entendeu o que é o protótipo, você não explicou muito bem, e aí ele, nossa, é isso, perfeito. Puta, rodou, foi o que eu fiz na minha cabeça para ele estar perfeito. Aí você começa a desenvolver, não, mas não dá para alterar isso, não era bem isso que eu queria. Eu falo, caramba. E tem cliente que realmente entende, né? Tipo assim, não, acho que não tá seguindo nossa identidade visual, não tá o fluxo... Não queria isso. Normalmente em fluxo eles não acabam batendo em cima. É mais detalhezinhos assim, porque o fluxo eu acho que é o que eu trabalho, eu consigo ainda convencer, né? Argumentar, falar, esse fluxo é isso por causa disso, né? Tô fazendo isso por causa disso. Ah, legal. Então uma função aí do Product Owner, do desenhista é conseguir alinhar com o cliente as expectativas, né? Normalmente o cliente deve ter uma expectativa muito mais alta, muito mais baixa, porque eu fico imaginando assim, o cara, eu quero fazer um negócio de inovação digital, e o Thiago deve sofrer muito disso também, o cara chega, eu preciso de um treinamento digital e eu não faço a mínima ideia por onde começa. Normalmente é assim, então o primeiro passo é ir lá entrevistar o cliente e tentar entender um pouquinho a solução e depois voltar para ele com alguma coisa que ele consiga adaptar. Entendi, então acho que é isso que eu quero. É que o ideal que eu vejo é eu entrevistar o cliente, só que a gente falou, tá em 2 níveis, né? Eu tô no cliente e o cliente tem o cliente dele, tem o usuário final. O ideal era conversar com ele, ver o problema dele, depois ele falar para mim quem são os usuários dele, para eu ter uma ideia da persona, para eu conseguir entrevistar pessoas que têm um pensamento aí na média parecido com o usuário dele, para eu dar andamento, né? Só que é o que eu falei, o tempo é curto pro cara, ele não quer pagar por isso e a gente não quer sair no prejuízo por causa dessas horas gastas a mais. Então o ideal é falar com o cara que vai usar o negócio de verdade. É o design centrado no usuário, né? Que a gente fala. Hoje em dia, se você quer uma solução boa, que de cara você vai conseguir atingir o público-alvo ali e começar a rodar, você tem que... o design centrado no usuário que a gente fala, né? É desenhar junto com o usuário, desenhar junto com o usuário, desde a primeira versão até as melhorias, você ir ouvindo o que o cara quer, porque o usuário é também outro ser mais louco que o cliente, né? Não, é isso que é legal, né? Às vezes a gente tem a ideia... Peraí. Essa é mais uma... A gente vai lançar a Mentocast Wear Store, né? Das lojas de camisetas. Então, já tem a frase, né? Como que vai... o óbvio precisa ser dito, né? Agora essa daí, o usuário é mais louco que o cliente, né? Porque... Ele desenha um usuário por porque você dá trela para qualquer pessoa, você dá possibilidade de imaginar, de criar, a pessoa vai longe, né? Então, acho que um dos papéis assim, que eu tenho, tipo assim, que eu tento ter é de cortando o cara devagar, assim, sabe? Não falar, não vai ter isso, mas explicar, trazer pra realidade, né? Tipo não é assim, cortar, é trazer pra... Então você é o cara que joga o balde de água fria. O cara chega, não, esse negócio tem que voar...
tipo a estrela... Você já assistiu Star Wars? Sabe a estrela da morte? Eu quero é aquilo lá, isso que eu quero. Aí você fala, então, veja bem, né? Star Wars é um filme de fantasia. Star Wars é fantasia ou ficção científica? Acho que é os dois, né? Uma ficção científica fantasiosa. E aí? Eu também acho. Baseado no Poder do Mito, do Campbell. Oh, mas ele é classificado como fantasia. Verdade. Procurar ver. Porque eles não respeitam os fenômenos físicos e tudo mais. Não respeita mesmo. Tipo, as naves perseguindo, todo mundo respirando no espaço. É fantástico. Legal. O cara abre o compartimento da nave, sai respirando lá. Qualquer planeta tem o mesmo atmosfera. Qualquer planeta tem a mesma atmosfera. Exato. Então, por isso que ele é um filme de fantasia. Momento nerd. Eu ia vir com a camisa de Star Wars hoje, só que ela tá meio surrada. Eu falei, a gente tem aqui os... Aí, ó. Pronto. Os enfeites aqui, ó. O Thiago colocou um clone na mesa aqui, ó. Isso, exatamente. Porque é sexta-feira. Sexta-feira permite. Stormtrooper, né? Sexta-feira permite essas coisas no podcast. Isso aí, o Thiago tá... Pô... Mas tem mais aqui. Tem a Estamos todos de Star Wars. Tá com a camiseta, mas tá muito surrada. Eu falei, não vou. Agora você tá ensinado. Agora a maldade chegou. Pra quem não tá vendo, temos na mesa um Stormtrooper e o Darth Vader. Deixa ele aqui, pronto. Vamos seguir. Quem tá no YouTube vai estar vendo aí os bonequinhos. Tô sentindo a presença do lado sombrio. Não, o lado sombrio está presente hoje nesse podcast. Thiago, voltando no assunto. Legal que aqui ninguém desprende atenção, né? Não. Nossa, aí todo mundo é focado. Aí minha psicóloga não deixa isso aí, que ela vai descobrir mesmo os problemas. Não, agora eu vou... Já que tá desfocado, o momento desfocado, né? Agora o termo correto, né? Agora tem um termo, né? Eu tava falando. Quem tem síndrome de atenção, TEA, dislexia, é neurodivergente, né? Então esse... Nós somos neurodivergentes. Não diagnosticados, porque eu não testei, mas, né? Não precisa. Não precisa. Mas esse episódio neurodivergente do podcast. Mudamos o título. Mas o cliente é um cara neurodivergente. É muito neurodivergente. Não o cliente, vamos mudar. O usuário do produto. Usuário do produto. O cliente também. O usuário é um cara criativo, né? Esse dia eu vi um meme que tinha lá, o cara fez uma maior casinha pro cachorro dormir e tudo, tapetinho. Espetacular. A hora que você olha, o cara falou, não, isso é o que o Product Owner espera. Tava lá o cachorrinho dentro da casa bonitinho. Isso é como o usuário faz. O cachorro deitado de barriga para cima entre o telhado e a parede da casa, assim, espetacular. Mas sabe quem que é mais neurodivergente? O desenvolvedor. O desenvolvedor também é um cara complicado. Então conta uma história de desenvolvedor. Cara, tipo assim, às vezes você tem gente... Depende, né? Tem níveis e níveis. Tem vezes você chega com um protótipo lá bonitinho, o cara segue aqui lá. Pô, eu tenho maior preocupação para algumas coisas, né? Eu não tiro coisa da minha cabeça, né? Algumas coisas que eu andei estudando, que eu tenho estudado, que ajuda eu montar aquele protótipo, né? Para o cara ter uma experiência boa na navegação. Aí você põe um botão lá verde, que é o botão primário, e o botão secundário só com a borda para o cara chamar a atenção só para aquele lá. O desenvolvedor pega e põe os dois verdes. Ele não sei o que é. Eu não sei o que aconteceu. Pô, mas e se o cara for dar eu não sei, às vezes eu não sei. Já teve um caso, né? Já teve um caso desse aí que a gente já teve um... Não, essa história é boa. Conta aí essa história. Conta você. Se eu contar errado, você corrige. O desenvolvedor de front-end daltônico. O desenvolvedor daltônico. A gente foi fazer, se eu não me engano, um mapa. E nesse mapa tinha várias cores, lá tinha legenda, não sei se era um mapa de calor. Não, era um dashboard que tinha um semáforo. Era do semáforo, né? Mas deu problema com o mapa também já. Com o mapa também. Com o mapa de calor, acho que... eu sei que as cores que era pra ter saído... Não... Então, assim, o cara recebeu uma tarefa, o Thiago chegou lá, não, eu preciso fazer um dashboard onde tem um semáforo que indica o que é ruim, o que é bom e tal. Então, verde, amarelo e vermelho, né? Fechou. Básico. O cara construiu lá todo o dashboard, a gente achou as cores meio estranhas, né, vibrantes, só que de repente a hora que ficou tudo, deu um alerta, acendeu a luzinha azul. A gente olhou e falou, não, mas depois acendeu uma luzinha e foi ali que a gente descobriu que ele era foi ali que a gente não sabia até então. Ele sabia que ele era, mas não tinha falado pra ninguém, né? Então...
Foi uma coisa E maravilhosa. aí ficou muito engraçado, né? A gente olhando o projeto, né? Fazendo os testes, né? Pessoas de teste, e olhando o projeto, de repente olhou e falou, pô, mas por que tá tudo azul, tá tudo certo, né? Não, o cara, não, isso aí é a parte de cima, Tanto o é de que cima é perigoso. Ele só usa a camiseta, assim, clean, sabe? Limpa. Porque não tá no terreno de pegar a cor. Errada. Ele sabe as cores que ele conhece, então se tiver estampada, vai ter um negócio, uma cor rosa, o roxo que ele não gosta, ele não compra as camisetas. E o outro caso era um mapa de calor, certo? Tinha um mapa de calor com uma variável definida lá e tinha o máximo e o mínimo. O que é um mapa de calor? É um mapa que tem um gradiente ali que indica qual que é o ponto alto e o ponto máximo. E aí simplesmente ele colocou o ponto alto e o ponto mínimo. Não, o ponto mínimo e o ponto máximo quase da mesma tonalidade, porque para ele era bem diferente. Mas pra gente que enxerga no padrão RGB, tava tudo bagunçado. Não, mas eu uso o pessoal de desenvolvimento, mas tipo assim, é o pessoal que mais gosta de lidar do que com o cliente, que o usuário, porque eu tenho o perfil desses caras, sabe? Eu sou meio avoado. Baba verde. Se eu desenvolvesse, eu ia fazer os mesmos erros, ia passar uma coisa errada lá. É que você tem influência sobre ele, né? O usuário você não pode, né? Então posso, é um ser livre, né? Eu tenho mais facilidade de fazer amizade pessoal, assim, é o meu perfil do pessoal que joga videogame, gosta de Star Wars e beleza, sabe? Mas é verdade, mas os desenvolvedores são os caras que dominam o mundo hoje e vão dominar nos próximos então por isso que eu sou amigo dele. 1000 anos. Certo, Ian? Parabéns por ser um excelente desenvolvedor aí. E tudo mais. Mas eu acho que o processo é engraçado, né? Mas o processo já me perdi. Mas esse processo de criação de produtos digitais, que fala assim, quando você tá desenvolvendo um produto seu, eu acho que é bem mais fácil, porque você pode levar o tempo que você quiser para aplicar metodologias de design thinking, o que for, e você incrementando, fazer o backlog do seu produto, não sei o quê. O cliente, você fala backlog... se você fala backlog, você já travou a cabeça dele, às vezes. Isso. Ele não atira nesse, ele é amigo dele. Mas mas às vezes eu penso, né? Tava fazendo uma analogia. É como se essa parte de definir o backlog, definir os requisitos, fazer um design... É o custo de um projeto. Dependendo da complexidade, é o custo né? Como se fosse numa casa, é o custo do... Agora sim. É contratar o arquiteto, o decorador. Tira o custo do arquiteto que eu sei como tem que fazer. Aí você vai ter que refazer tudo de novo. Geralmente sai mais caro, né? Quer dizer, o custo do projeto é, sei lá, um X%, geralmente, né, do custo total da obra, que se paga porque uma escolha errada, uma parede que você tem que refazer já foi o custo do projeto. A gente trabalha lá com software, acho que é mais ou menos isso. A gente tem lá um cronograma, a gente passa o cronograma por uma planilha e tem lá, são 15 atividades de funcionalidades do cronograma. Aí a hora que começa a entregar para o cliente, a gente vai tudo na mesma planilha, anotando, aqui é melhoria, aqui que é erro, né, no sistema, e vai anotando na minha planilha. Cara, tem 15 linhas que era do cronograma, depois tem mais 30 linhas de melhoria e erro, tipo assim, Aí você fala, caramba, tipo assim... Thiago, você sempre comenta a questão do fluxo, né? Que o cliente, ele rapidamente tem que ter alguma coisa na mão para ele conseguir levar para o usuário dele. E isso é extremamente importante, né? Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa rotina, né? Por que isso é importante e se um Product Owner está ouvindo, como é que ele vai desenvolver esse processo? Quais seriam os passos para isso? O ideal, né? No mundo ideal. No mundo sempre, vamos pensar só no mundo ideal. Ele estando com o protótipo na mão, o ideal era fazer os testes de usabilidade, né? Aí tem várias metodologias. Tem metodologia de você dar na mão do cara e ficar só observando. Tem de você pegar, você não fica observando, mas você grava a tela dele. De heatmap para ver onde o cara mais clicou. Você sugere, agora você faz um cadastro de usuário. Isso tudo no protótipo. O cara consegue navegar, fazer um cadastro. Então o ideal era o cliente fazer isso para o usuário. Ele vê, o cara não tá entendendo onde que ele clica ali para fazer um cadastro de usuário. O cara não tá conseguindo acessar o histórico dele de compras, né? Porque por mais que a gente estude e tenta seguir padrões, tudo, às vezes, eu não conheço o usuário dele. O usuário dele não tá habituado com alguma coisa ali e o ideal seria ele testar e ele voltar com isso aqui e falar, aqui, meu usuário não conseguiu fazer isso aqui. Vamos perder mais meia horinha no mockup ali, no protótipo. Agora testa de novo, né? A gente repete esse fluxo. Eu acho que também não pode demorar muito porque time is money, né? Tipo assim, não dá pra ficar uma semana
E até daria, mas pro cliente ele não quer. Ele tem um evento daqui um mês e ele quer lançar naquele evento o negócio e você tem que fazer acontecer. Tem que derrubar tudo que tá na frente e chegar lá e tá funcionando, né? Mas o ideal seria testar com o cliente, né? Com o usuário. E aí sim, testado, aí daquilo ali a gente levanta quais são as funcionalidades que estão ali, aí estima o esforço, estima a hora. E aí a gente começa a entrar em metodologias de desenvolvimento, né? Vai entrar no Scrum e aí vai embora, né? Aí tem outro papel que eu faço também, que é acompanhar, é levantar esse requisito em forma de protótipo na maioria dos casos, né? Quando é projeto mais complexo, também não dá para fazer só protótipo, né? Tem que ter uma documentação, tem que ter, né? Vou fazer um negócio lá, uma turbina do avião, não posso fazer só o protótipo ali, porque se explodir, ferrou, né? Mas agora no aplicativo do cara fazer um cálculo para coisa da casa dele lá, ou uma coisa mais simples, um protótipo hoje já é um levantamento de requisito. Entendi. Isso aí vai entrar na mão dos desenvolvedores, sempre com acompanhamento de uma metodologia também. Né? E assim, né, o mercado é tão dinâmico, está sempre mudando, né? Como que você enxerga isso, né? Porque muitas vezes o cliente ele vem, ele pede alguma coisa, mas dali um mês, quando uma equipe Agile tá entregando o primeiro MVP para ele olha e fala, mas não é isso ainda. Isso é normal do ciclo do projeto. Normal, né? Eu acho que eu falei, vai do alinhamento de expectativa, né? Antes de começar o projeto, eu acho que cabe explicar para o usuário o processo de desenvolvimento de produtos digitais, que é um processo incremental, que você pode ir gerando versões, né? Não é igual o primeiro Fusca foi aquele... tem o Fusca mais novo, né? O cara não conseguiu parar agora eu vou pegar esse Fusca 1969 e vou fazer um recall de todo mundo e dar um upgrade, né? Não dá, é industrial. Hoje não, hoje você consegue, tem um MVP, né? Com o mínimo produto viável. Vamos tentar ver o que é o mínimo que você pode fazer, que tem o mínimo de esforço, mínimo de custo, e que você acha que é viável para o cliente usar, que vai resolver 80% do problema dele, e vamos rodar esse processo inteiro e você usa. E tudo que você tiver de melhoria, você pode falar para a gente, só que a gente vai anotar numa lista, e a hora que você fala, putz, eu quero pegar essa lista que vocês anotaram, mais umas coisas que o meu cliente falou. A gente faz um novo cronograma, né? Porque senão nunca tem não tem isso, fim, nem não tem. Ô, Thiago, uma vez você me contou aquela história da priorização, né? Quando eu tenho uma lista de backlog, como que eu priorizo, né? Tem o esforço, o custo e tem o esforço de desenvolvimento. Eu tento ser o mais simples, né? Tipo assim, o esforço... Eu não posso nem prezar pelo lado só do cliente, porque para o cliente às vezes tudo vai ser demanda alta. E eu não posso também ficar só no lado do desenvolvimento, né? Eu tenho que ser um meio termo ali, eu como interface com o cliente. Então, eu tento entender qual que é para o cliente, qual que é a importância daquela funcionalidade que ele está pedindo e qual que é o esforço que minha equipe vai ter para desenvolver aquilo lá. E eu não posso simplesmente lançar funcionalidades que, por exemplo, que para o cliente é baixo, para ele não tem tanta importância e é difícil de fazer, porque eu vou estar desenvolvendo uma coisa que vai demorar 6 meses para fazer e a hora que chegar na mão do público-alvo, o cara vai carregar e andar. Então, você pagou... R$100 mil para fazer um negócio lá que foi esforço alto e você não tem retorno nenhum. Eu gosto muito daquela metodologia do Paulo Caroli, né? Do Caroli, Inception. Tá no livro do Inception. Foi legal aquilo lá, né? O livro chama Direto ao Ponto. Direto ao ponto, isso. A metodologia. Caroli, manda pra nós isso daí. Momento bibliografia. E é legal, é exatamente isso que você está falando, né? No livro lá ele fala, tem aquele momento que você vai trazer o cliente com a funcionalidade, vai fazer um gráfico lá XY, né, de esforço versus valor para o negócio versus esforço de desenvolvimento. Tem dois, isso E aí você vai colocando lá, isso aqui é valor para o negócio. Mas o que é valor para o negócio no Paulo Caroli? Eu entendo que é retorno, é isso mesmo, né? Retorno, É retorno, a hora que chegar na mão da pessoa é que vai fazer a pessoa ficar mais lá usando o serviço dela, o produto dela, comprar coisas. Ou pagando mais pelo aplicativo, pelo produto. Gerando dinheiro, né? Acho que... E depois tem a dificuldade de desenvolvimento, né? O desenvolvedor olha aquilo lá, isso aí eu faço em 2 horas. Isso aí eu faço em 6 meses se não chover. E você não tem certeza ainda. E não tem certeza ainda, né? Então, aí que a gente tem, nessa questão de backlog, para você montando o produto, você tem que equilibrar. Você não pode lançar uma coisa que também... Lançar tudo que é de alto, que você acha que vai trazer retorno para você, porque você vai ficar depois só com aquelas coisas que o usuário vai... Porque hoje o usuário está acostumado a ter atualização. Eu chego a atualização lá, eu já clico aqui, correção de bug. Fico
chateado quando é correção de bug. Eu sou louco pra ver uma funcionalidade nova no aplicativo. A correção de bug, tá? A gente já tá meio acostumado. Então você tem que ir equilibrando também funcionalidades que vão agregar valor com coisas baixas para você ter um cronograma mais enxuto. E sempre ter cronograma enxuto e equilibrando isso, né? O outro gráfico que tá falando é o da certeza técnica. Certeza técnica, é difícil, mas eu tenho certeza como faz. Isso. É diferente. Esse daqui, cara, a gente nunca fez isso. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Pode ser que seja muito fácil, esforço baixo, mas eu não sei. Eu não tenho certeza técnica. Tem um risco tecnológico em implementar aquilo, né? Porque é aquele conceito de trabalhar, de você a cada... que é muito comum no meio digital, você tem entregas constantes para o seu cliente. Sim. Então, eu vou garantir que pelo menos alguma, né? Cada interação com o cliente ele vai ver uma coisa nova. Vai ter, né? Então tem aquelas que são mais longas, mas tem que ter as curtas juntos para ter sempre, a cada rodada, ter um incremento em funcionalidade. Eu acho que a partir do momento que o cliente começa a perceber isso, aí eu acho que aí é legal, você está na mesma conversa. Mas eu acho que às vezes demora para perceber, ou tipo assim, a gente faz uma versão e o cara tem medo de ir pro mercado para testar. Não tem tudo que eu queria pra que ele tivesse. Não tá bom. Aí tem o que eu gosto muito, né? Eu vou tatuar ela qualquer dia. O feito é melhor que o perfeito. Cara, tipo assim, ninguém tinha feito até agora. Você fez. Pega e atende tudo as leis, LGPD, blá, 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 tem que atender, mas você tá feito aqui, tem 3 funcionalidades. Mas eu não tenho exportação para Excel. Cara, a exportação para Excel vem daqui um mês. Lança, né? Vai pro mercado. Vê a reação das pessoas, vê se o usuário gostou. De repente você descobre que eu achava que exportar pro Excel é importante, mas ninguém quer isso. Então é isso que eu falo, a pessoa tá presa ainda, né, não entendeu esse tempo das coisas assim. Não saiu da caixinha, né? Não saiu. Ainda quer um negócio pronto. E você pode explicar. Mas esse negócio que o Thiago... Tem 2 Thiagos. O Thiago Goulart falou... É interessante, né? Porque ele disse assim... Vai ficar pro... ele falou que muitas vezes vamos dizer assim, o projetista, o idealizador da solução lá, o cara da ideia, para uma equipe de desenvolvimento que é o cliente, mas não é o cliente, o cliente acho que é quem usa, esse cara muitas vezes ele tem uma ideia, uma concepção de funcionalidade, e a hora que aquela funcionalidade ou vai para o cliente, a hora que vai para o usuário que vai manipular a solução digital, não é tão importante. E o cara muitas vezes é turrão. Não, mas eu acredito ainda vai ser importante. Teve caras geniais que fizeram isso, como o Steve Jobs foi um cara genial, mas teve caras muito práticos. Ninguém sabia que precisava de um iPhone para ele criar um. Exato. E aquilo, né? Muitas vezes não dá para, sei lá, perguntar, usar o usuário e falar, então, o que você acha de ter um pedaço de vidro na mão, onde tem aplicativo? O cara, não, eu quero uma canetinha e um caderno. Então, mas acho que eu quero um tecladinho, imagina, digitar numa tela. Mas a questão não é perguntar, porque quando você pergunta, eu acho que o lance de você lançar logo e testar, é porque quando você pergunta, né, se você chega lá, pega vários usuários, vamos fazer uma pesquisa, ele pode dizer, não, eu acho essa função, o cara que vai usar, ele está respondendo que acha aquela funcionalidade importante, né? É muito comum, então você faz uma pesquisa, aí você volta para a engenharia e fala, olha, os clientes falaram que essa funcionalidade é importante. Então, se o cliente falou, uma coisa é o cliente falar que ele acha importante, outra coisa é ele usar. Aí você descobre que de 80% que falou que é importante, né, 20% está usando aquilo, o resto nem usa. A primeira máquina da Apple já era tudo em um, né? Porque você fala da Apple, a gente fala hoje dos iPhones, né? Tipo assim, se eles fazem um iPhone redondo, todo mundo vai querer fazer redondo, porque mas o pai da experiência do usuário é o Donald Norman. E ele, na época, acho que era 1900, por volta dos anos 90, acho que ele era diretor de um posto avançado de tecnologia da Apple, e ele percebeu que as pessoas, tipo assim, a dificuldade que era usar o computador, não só usar o computador da época, né, que era aquele gabinete, aquele monitor enorme, que era tudo separado, né? Aquele padrão de mouse, mas a dificuldade era o cara ir na loja, colocar aquilo no carro, transportar, aí chega na casa dele, hoje a gente tem costume a gente vai fazer uma casa, já põe 3 tomadas uma do lado da outra. Lá era uma tomada só, aí o cara tinha que ligar o monitor, tinha que ligar a fonte, tinha que ligar um monte de coisa, aí o cara tinha que arranjar adaptador.
Aí para usar, pra você acertar o pino lá do mouse, do teclado, que era aquele, só tinha uma posição, né? Era uma dificuldade. Aí o cara falou, cara, isso é muito difícil. E o termo de experiência do usuário surgiu por causa disso. Ele precisava de uma coisa genérica para explicar toda essa frustração ou esse sentimento que as pessoas têm em volta da interface com algum produto. Mas se perguntasse pro usuário, ele não ia saber descrever isso, ele né? não ia saber. Não, ele ia falar, não, eu quero que a minha casa tenha 3 tomadas. Eu quero uma extensão melhor. Com mais portas. Por isso que não é o perguntar, é você entender, né? Por isso que testa. Ao invés de ficar perguntando muito pro cliente, lança, vê. Tipo, rodou, os caras estão usando, então vamos continuar. Nossa, isso daqui que a gente achou, ninguém tá usando, então nem continua a desenvolver esse negócio aí, nem bota mais função em cima disso, porque já viu que, né, não... É aquilo, às vezes a pessoa não sabe que precisa, né? Ela não tem... Já teve tempo atrás, a gente com um projeto que eu... Pra você ver como as coisas são, né? A gente falou, eu tenho que andar junto com o cara do caminhão. Né? Acho que a gente trabalhava junto, né? A gente tava junto. Tem que ir com o cara do caminhão, porque eu tenho que ver o fluxo que esse caminhão faz, porque o cliente tá falando para uma coisa, mas... Ele fala que faz uma coisa, né? Aí eu ainda, na época, o caminhoneiro era meu sogro, eu nem sabia. Tipo assim, eu nem namorava, né? Nem conhecia. Você já tava no esquema. Não, eu casei faz 3 anos, isso aí deve fazer uns 9 anos, 8 anos. Mas você já conhecia o sogro. Já conhecia o sogro, né? Você só e queria no caminhão dele, cara. Eu falei, caramba. E, tipo assim, aí você chega lá, percebe que a nota fiscal... Aí o cara falava assim, não, o caminhão entra por aqui, dá a volta, para aqui, pega a nota fiscal, sai, blá, blá, blá. Aí o caminhão já entrou pelo outro lado, parou, nota fiscal, o sistema tinha travado, ninguém sabia se era internet, se era o sistema, aí o cara fica parado lá com peça dentro do caminhão, parado, e o cara tinha que ir para outra cidade entregar. Vida real então, é tipo vida assim, real, né? Entendeu? Tipo assim, tem outros problemas maiores que poderiam estar resolvendo, que ia ajudar bem mais do que o que a gente estava fazendo ali na hora, mas o cliente queria aquilo ali que ele estava falando, né? Então é esse tipo de coisa que acontece, assim, que a gente fala, puta, às vezes o cliente é difícil, né? Interessante, né? Muitas vezes as soluções são desenvolvidas não pro cliente em si, não pro usuário final, mas é desenvolvida para atender aquele cara que acha que é o... Entendi. Que ele acha que ele é o usuário dele, né? Bom, comemos todas as jujubas aqui. As jujubas. Estamos com uma mesa cheia de jujuba. Preconceito com a jujuba amarela. Agora. É que assim, não sei se você sabe a história, né? O Ronald Reagan, aquele ator famoso que por acaso virou presidente também dos Estados Unidos, ele queria largar de fumar, né? Então, em todo lugar na Casa Branca tinha jujuba e tal. E a gente então, você ia fazer um comentário, a gente também tá tentando parar de fumar. Mas a gente não fuma, né? Não cigarro normal. Tirei, só. gente, brincadeira. Pô, Thiago. Usei colírio hoje pra ti. Mas eu acho que é por aí, sabe? Então, enquanto você não consegue... Enquanto você não consegue alinhar, o cara não percebe, o cliente não percebe a importância disso aí, é difícil. A gente já fez projeto, sabe que posso comentar aquele começa com O, acaba com jato? Não, a gente se desenvolve até hoje. Jato patrocinadora do podcast. Projeto de uma empresa de transporte logístico. A gente rodou MVP, a gente levantou um monte de lista, as ondas que ia ser entregue, a gente começou. A gente deixou salvo o backlog lá. A primeira vez que o cara foi, não, eu quero isso. Já vê, sabe, funcionalidades que estava lá embaixo, surgiu porque o usuário dele precisava. E começou. E até hoje a gente está dando manutenção no projeto para eles, no aplicativo, e ele vem com melhoria atrás de melhoria. E agora ele entendeu que, tipo assim, não, beleza, você quer isso? A gente tem um estimado de horas para ele por mês e a gente encaixa essas melhorias. E, cara, ele fala assim, puta, o motorista não tá conseguindo clicar, fazer o histórico lá. Pô, vamos mexer, vamos alterar. Vamos alterar layout, porque vocês cresceram tanto em funcionalidade que o layout já não tá atendendo. E ele acho que ele já percebeu, né? Mas eu acho que é importante isso, né? Quando o desenvolvimento se aproxima do usuário final, né? Sim. Acho que quando quebra essa barreira, que o desenvolvimento está junto com o usuário final, principalmente para soluções que estão em produção, não para prova de conceito, esse tipo de coisa, talvez não, mas para a solução que está em manutenção, está rodando, isso dá um diferencial competitivo enorme para a solução digital. E a solução digital precisa disso. Ela precisa que a equipe de desenvolvimento está integrada com toda a equipe de uso, o pessoal que está usando, né? Então, acho que esse exemplo que você deu, Thiago, é bem legal, porque Thiaguinho, né? Porque é bem legal,
Porque foi desconstruindo os vícios, né? E construiu uma ponte assim, onde a funcionalidade que é desenvolvida agora é exatamente o que o usuário está usando lá. E imediatamente, a hora que é desenvolvido, separou. Agora tem um grupo de usuários do software que são testers. Que, na verdade, não é um testador, mas é um rapaz que está lá transportando a mercadoria, tudo. Só que ele tem um aplicativo diferente que tem as últimas funcionalidades. Alpha, então, beta, canary... Ele está com o beta lá, ele está com o alpha, com o beta, com a versão canary, né? E a partir daí a gente já consegue medir e o próprio cliente consegue ver o valor que está gerando. Ele sabe, isso aqui está gerando um valor excepcional porque eu sei que essa funcionalidade é importante. Essa aqui, pode comentar no código lá e jogar fora porque não vai servir para nada. E a pessoa não precisa mais se adaptar à ferramenta, né? A ferramenta se adapta ao usuário, né? Antigamente tem um sistema alemão, né? Espalhado por aí. Pensei nisso. Essa chance dele patrocinar a gente é baixa, né? Então, isso que eu já não falei, porque... Eu não falei de problemas, só falei sistema alemão. Não falei o P. O cara, assim, se adapte a mim, né? Você quer fazer tal transação, você usa o código MN510. Que é super mnemônico, o negócio super assim, tranquilo, MN510. E se você errou, você errou. Barra 7, toda a tela é completamente diferente. Se você errou, vai vir um salário a menos do funcionário lá mês que vem. Se você lançou... era para lançar home office, que é o código P, blá blá blá. Você lançou o código P, blá blá blá. Mas você tem que saber falou que o cara, você falou que o cara não veio trabalhar e ele vai receber menos, sem falar assim, é terrível, né? Só que ele vem de uma geração... Eu fico pensando como que as pessoas gerenciavam as empresas antes disso. Pois é. Porque não é muito bom esse negócio, né? Imagina a quantidade de overhead que não gera. É triste. Sei lá, eu acho que é aquilo, né? Mudando de assunto. Hoje é o assunto dos aleatórios dispersos. Você imagina numa empresa onde o core dela é inserido, tem que ter aquela função, de repente você tem que criar todo um overhead em volta só para aprender a usar aquele software de gestão, porque a empresa toda funciona naquele sistema operacional. E a gente sabe, tem muitas empresas que funcionam assim, né? A gente, quanto que você gasta no desenvolvimento, ou na produção do teu produto ali? Gasto tanto. Quanto que você gasta no seu setor de TI, tecnologia de informação? Eu gasto 70% do... Como assim? 70% de margem, tá tudo ali. Tem muita empresa que trabalha assim. E o que eu fico triste hoje, tipo assim, eu estou na reunião com o cliente apresentando. Se o cara falar treinamento, já aquilo me incomoda o dia inteiro. Porque eu falo, cara, eu não fiz certo. Porque se o cara falou a palavra treinamento ali num software, eu já não fiz o meu serviço. Assim. Se eu preciso treinar, ele não usa, né? Se o cara falou que vai ter que vou ter que fazer você faz uma apostila passo a passo. Pra que eu vou fazer apostila? Então, meu serviço de a parte de UX, eu não fiz nada, porque eu não deixei claro como que funciona, né? Essa é outra coisa que você gosta. Tem que ser intuitivo, né? Isso é legal. Como medir o cara de usabilidade, o cara de interface com o usuário? Se o usuário pedir o manual ou clicar no botãozinho de ajuda lá em cima... Não, aí já era. Você pode voltar a fazer tudo. Já era. Demite o cara e começa outro projeto. Porque é o diferencial do cara usar a sua plataforma ou ir para outra. É simples assim. Antigamente só tinha o sistema alemão. Então, todo mundo que entrou no sistema alemão ficou no sistema alemão. Agora, você tem... Para outros setores, tem N possibilidades. Você vai ver jogo, tem joguinho do gorila que sai voando. Eu falei, caramba, tem de tudo hoje você procurar. Então, a diferença do cara ficar no seu ali é uma frustração que ele tem de não achar o botão e não conseguir fazer. Hoje é muito fácil o cliente migrar, né, de uma solução para outra. Né? Menos quem implantou o sistema. Mas eu acho que às vezes eu penso que é até proposital, né? Vamos fazer um negócio que o cara já investiu tanto, já tá tão treinado aqui que ele não vai querer treinar para outra, né? Vai ficar... Isso mesmo. Estratégia de travar o cara, né? Ou é venda casada, né? O cara, não, eu vou fazer esse negócio complexo, aí eu vou montar mais tempo de treinamento e certificação. Isso. Ou esses dias eu vi um currículo de um rapaz lá, o cara tinha 300 certificações ABAP, que é a linguagem de programação do SAP, certificação Microsoft, não sei o que lá. Eu comecei a olhar e falei, mas para que ele precisa de tudo isso? Porque no final a única coisa que ele vai fazer é emitir uma nota fiscal. É uma coisa errada, né? Ia estar rindo aqui, mas é verdade, o cara com um monte de coisa ali, falei, eu olhei lá, mas o que o cara trabalha? Não, o cara realmente trabalha na parte de contabilidade de uma empresa. E falou, mas o cara sabe ABAP, sabe
relatórios, não sei o que lá, criou um monte de certificação em torno de um produto que não deve ter saído barato, certo? E não agregou valor para ninguém. Eu acho que precisa mudar essa cultura. Acho que realmente, o Thiago falou, né? Para avaliar um software, você avalia quantas certificações ele emite. Isso. Se ele precisar treinar, Se ele precisar treinar, ruim. tem alguma coisa errada. E, puta, eu me chateia. Eu fico triste, assim. Ou quando eu vejo uma solução dessa que você não consegue fazer, é o que me tira... Eu posso conversar com o cliente, com o usuário, eu saio dali irritado, mas passou 5 minutos eu já volto ao normal. Agora, quando eu vejo uma coisa, me dá tem um toque também, né? Então, não é toque. É neurodivergente. Então, aí é terrível, cara. Então, mas isso aí é tudo um processo antes, né? Eu acho que até a parte do protótipo ali, né? Eu acho que aí depois tem todo o processo de você explicar tudo o que o cliente, o usuário explicou para você, explicar pro desenvolvedor, né? Que é uma das coisas que eu tento fazer muito, tipo assim, eu tento fazer o desenvolvedor sentir a dor que o cliente está sentindo, porque senão o cara não engaja, o cara não... Momento psicologia. Né? Senta aqui do meu lado, vamos tomar um café, veja bem, o cliente está chorando. E o melhor momento é o café, porque às vezes o cara tá na mesa dele desenvolvendo, então é bom você subir e tomar café com o cara, aí eu já cutuco, falo, puta, aquele cara mandou um e-mail para mim, porque ele tá com tal problema... E, sabe, aí você vai tentando entrar na cabeça do desenvolvedor para explicar realmente o problema que às vezes o cara tem, né? Para o cara entender que o botão um é verde e o outro... tem que ser por causa... Né? E antes eu ficava, caramba, o que eu faço, né? O que eu faço? Eu acho que esses dias eu comecei a falar, cara, eu vou começar a desenvolver conteúdo e fazer comunicação interna de conteúdo de UX, por exemplo. Né? Então eu comecei toda terça eu tô mandando uma coisa de UX lá. E hoje, esse dia, uma menina trabalha com a gente, nossa, eu já usei um negócio que você falou no meu projeto de TCC... Alterei a posição do botão, tipo assim, e parece que alterar a posição do botão é tão besteira, mas isso não é, tipo assim, pro usuário, tá lá na tela o botão, mas o cara tá acostumado a olhar primeiro lá em cima, sabe? Ele tá acostumado a procurar as coisas lá em cima, depois que ele vai bater... Tem um padrão, né? A gente falou, por exemplo, no começo, né? Quando lançou o Windows, né? Os primeiros... Ou seja, a gente... acostumou com um certo padrão. Botão vermelho ou X fecha, encerra. Não é simples assim. E um X não é uma portinha com o cara saindo. Um X no canto superior direito. O que faz? Fecha. Você está cancelando a sua escolha. Cancelar ou fechar? Aí a pessoa fala, mano, cancelar eu tô cancelando mesmo? Ou eu tô cancelando, eu tô descancelando? Tipo assim, é coisa que parece tão besta, né? Você quer aquelas páginas de download, né, meu? Que o cara intencionalmente... Onde que eu clico? Aquelas páginas de download, né? Que o cara põe lá pra você um monte de propaganda, você nunca sabe qual que é o botão pra baixar o arquivo, né? Do programa que você quer, né? Thiago, você tá baixando muita pirataria. Não, mas... Né? Não, se eles fizessem isso com um programa pirata, tudo bem, mas eles fazem com, tipo, é um software freeware ou open source, e mesmo assim, eles põem lá de um jeito... Porque é de graça. É a propaganda que ele precisa. Mas é a propaganda que ele precisa, exatamente. É uma boa, pô. Quando for fazer uma interface para o usuário, o negócio é o seguinte, você maximiza a quantidade de dinheiro que a gente pode clicar aqui. Aí o cara de UX vai olhar e falar, não, então tá bom, então cria 300 botões aqui, isso, ou aquela janelinha de confirmar, né? Tem certeza? Sim, tem, mas tem mesmo? Verdade. Nossa, já teve projeto, eu aprendi UX, foi autodidata, né? Ah, mas então tá, eu comecei fazendo protótipo em PowerPoint. Mas... Né, assim, eu acho que ele trabalhava muito no laboratório lá, era um projeto daqui também, que o cara falou o problema dele, não sei se foi você que comentou, ou se fui eu, que eu falei, puta, eu vou fazer cheio de hiperlink aqui no PowerPoint. Aí você clicava, ia pra outra página, clicava, mas foi o suficiente para simular uma funcionalidade. A interface, a parte de interface visual não ficou nada igual, né? Mas o fluxo era aquilo lá, para explicar para o desenvolvedor foi suficiente e para o cliente também mostrar isso, realmente é isso. E tanto que é o sistema até hoje, eu acho que sabia lá eu, né? Quantos anos faz tem? 10 anos quase que você tá mexendo com X, né? 10 anos, Aí depois falei, puta, PowerPoint não dá. Tipo assim, dá pra fazer. Hoje eu consigo fazer as telas com PowerPoint do jeito que eu quiser, só que vai demorar muito mais tempo, porque eles não têm as funcionalidades que eu preciso. Hoje você evoluiu, agora você usa o Paint. Paint, agora... Mas você quer perguntar o que você usa hoje? Conta aí, então quais são o arcabouço, vamos falar bonito, o arcabouço de ferramentas na época com essa do funcionalidade PowerPoint, tão bonita. Eu que saí do PowerPoint, eu comecei
Eu nem sei o que eu pesquisava, que eu acabei numa ferramenta chamada Marvel. Certo. Mas o Marvel na época era bem ruinzinho, tipo assim, Ele tava procurando qual que eram os spoilers. do Marvel. Eu falei, o que é esse Marvel app? Aí achei esse Marvel. Esse Marvel era legal, ele já tinha uns componentes meio prontos, você arrastava, fazia uns fluxos de tela. Só que mesmo assim você não conseguia colocar muita cor do jeito que você queria. Só que aí eu não lembro, eu tenho a memória curta, tá? Não, neurodivergente. Longa também. Então eu não sei desse processo, mas eu fui estudando. Aí, não sei se foi o Alan também comentou, eu me deparei com experiência de usuário. Eu falei, pô, tá legal isso aí. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que pra eu tirar essa cadeira do lugar aqui e colocar lá, eu vou pedir permissão, porque eu sou preocupado com o que você vai achar do que eu tô fazendo. Eu falei, puta, e o X é isso aí. Eu tava querendo saber o que a pessoa achar do que eu fiz, sabe? Tipo assim, o que você achou? Não, tá legal? Puta, então tá bom. Meu serviço tá feito. Eu sempre fui assim, e eu gostava muito do processo criativo. Então, você gosta muito de feedback. Esse feedback, não feedback, tipo assim, do serviço, às vezes não me importa tanto, mas tipo assim, se eu tô fazendo uma coisa pra te ajudar, eu quero estar te ajudando de verdade, sabe? Quer saber se de fato tá funcionando? Se eu fui útil ou não. não. Eu gastei um tempão isso. Ajudou mesmo? Ajudou, beleza. Não ajudou. Falei, pô, então. Então beleza, sabe? E aí, desde pequeno, eu sempre gostei de mexer com PowerPoint, com Photoshop, e aí eu acabei entrando nesse mundo aí. Até que eu cheguei no Adobe XD. Então, isso que eu ia perguntar. Adobe XD, Figma. Então, é que eu acho que o Adobe, se eu não me engano, me desculpa aí, eu acho que veio antes do Figma. Então, eu me deparei com o Adobe. E aí, já era. Acostumou. Aí eu entrei, acostumei, e hoje eu defendo o Adobe, mas tipo assim, eu sei usar o mínimo do Figma. Se eu precisar fazer alguma coisa em Figma, eu sei e sei me virar também. Tipo assim, como eu aprendi, pra mim a ferramenta Tanto faz. é o que for. Se precisar fazer no papel ali, a gente faz. Mas eu cheguei no Adobe XD, então desde as primeiras versões eu acho que eu venho acompanhando, né? Que hoje eu entrego tudo no Adobe, tanto para o cliente a apresentação que ele vai clicar, parece que é o site, tanto os requisitos de cor, tamanho de fonte, tudo para o desenvolvedor, né? E às vezes ele não segue. A gente usa o Figma, mas começou usando bastante Adobe também, porque tem no pacote do Momento, sexta-feira de lavar roupa suja. Tá no pacote do Creative, né, da Adobe lá, então isso. entra junto, mas o Figma, o pessoal prefere o Figma aqui. Acabou indo pro Figma. Porque a gente é mais velho, né? Eu acho que eu vejo bastante, mais pessoas defendendo. Tem uma comunidade maior. Tem mais comunidade, tem exato. Plugins. Esse dia eu descobri um plugin que o cara clica lá e ele muda pro Dark Mode tudo. Ele já faz, ele vê contraste e tudo. Já falei, caramba, o XD não tem tanta coisa assim, sabe? Tem mais comunidade em torno do Figma. O pessoal mais novo vai no Figma, mas o mais velho vai no... eu prefiro vai no XD. Adobe lá. Eu peço pro Thiago fazer. Eu peço pra Fernanda. Até ela usa o que você quer, filha. Não sendo eu a usar. Já passei da fase que eu fazia. Só entrega da sexta, por favor. Mas momento maldade, né? Eu já nem lembro mais. Mas, putz, esqueci mesmo. Então. Ian? E tem que arranjar uma máscara pro Ian, tipo aqueles podcasts que o cara não aparece, né? Ele vem com uma máscara de macaco, de assim, do Star Wars, pode ser do Darth Vader. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, uma vez por mês, a gente faz uns 5, uns 10 podcasts sérios, aí tem um Dia da Maldade. Vamos até colocar com o nome um título diferente. Dia da Maldade. Tem que acrescentar, Dia da Maldade. Dia da Maldade. Não assista. Não nos responsabilizamos pelo que foi dito aqui. Um disclaimer, nada, né? Tudo né? Mas vamos lá, Thiago, quando você fala, eu quero puxar a sardinha aqui, a hora que você virou, falou, não, mas o desenvolvedor, eu faço o negócio, entrego a cor e o diacho do infeliz não usa. Muda a cor, né? E qual que é o toque que a gente dá pro desenvolvedor? A gente escreve, a gente tatua, dá um cascudo, toque? Eu acho que é questão de cultura, uma cultura de designer mesmo, você fazer ele perceber a importância daquilo lá, porque você vai ficar falando, você vai causar estresse, né? Então, eu acho que você tem que ir colocando aos poucos ali, tipo, explicar pra ele por que daquilo. E a hora que você vê, tipo assim, você fala pra ele, faz uma tela assim, amado, você não precisa nem fazer mais o protótipo, porque você já tem um nível de confiança que você fala assim, não vai sair o que eu quero, mas o feito é melhor que o perfeito. Vai sair algo legal dali, né? Hoje já tem umas pessoas que a gente trabalha lá que eu nem me arrisco muito eu me arrisco mais com o tempo dele não levar tempo demais do que porque ele faz umas coisas muito legais, assim, de front-end, né? Mas acho que é isso. Eu acho que aos poucos você tem que ir criando essa cultura e pegar desde os estagiários, que é como eles vão crescendo, eles vão
depois ensinando os outros e de pouquinho, de grãozinho em grãozinho, você vai... Então, todo desenvolvedor tem que sempre receber as informações de UX, de usuário. Muitos momentos ir lá no campo, ver o cara apertando um botão, né? Sim, porque o desenvolvedor... Eu sou também assim, né? Eu aprendi a ser um pouco mais emocional. Eu sou, desde sempre fui um pouco mais pro lado emocional, mas eu aprendi com essa parte de UX, né? Mas o desenvolvedor é um cara muito lógico, assim, né? 0, 1 e... Uma vez o cara até falou, vocês vão ver 0, 1? Um cliente, né? É isso aí, ó. Não, desfoca não, vocês continua. 0 e 1, o cara falou, não, eu vejo o carro, eu vejo as coisas também. Cliente fazendo certo você. É, isso. É que agora tem um Yoda aqui, tem um Yoda mesa, aqui, né? então... Falando de emocional. Olha, ele abre a boca. É uma lâmpada que deve estar sem pilha. Não, tá com um pouquinho. Esse é outro tipo de coisa que depois que eu entrei no mundo do UX, qualquer coisa pra mim eu vejo questão de usabilidade. Nesse dia eu comprei um pote de sal de parrilha, que gosto de um churrasco, e eu tinha comprado um mais caro uma vez, né, de uma marca mais cara. E ele tinha de um lado, ele tem 2 buracos na tampa, né, um que sai bastante sal e um que sai só pouquinho. Só que na tampa dele tem várias marcaçãozinhas que você fala assim, pô, esse aqui é o que vai sair pouco. Aí esse dia eu comprei o pote mais barato. Aí eu olhei e falei, caramba, aí eu tive que abrir, toda vez que eu vou fazer o churrasco, eu tenho que abrir os 2 lados para ver o lado que eu quero. É o tipo de preocupação, você fala assim, puta, como que... Eu falei, puta, ele abre a boca, como que você consegue que aperta aqui, entendeu? Tipo assim, que tem um negócio de apertar, você tem que ficar vendo, né? E é uma das coisas que eu mais me preocupo, assim, em questão de UX, assim, é dar essas dicas pro usuário, assim, né? Eu fico muito preocupado, tipo assim, o cara olhar e não, é isso, é aqui que eu tenho que vir. Não é ali. Eu acho que é isso que tá legal em você, porque você começou no digital, tudo, e agora você trouxe isso para o seu... Vou usar aquela palavra feia de novo, que hoje é dia de maldade, né? Que todo coach adora, que é o seu mindset. Está focado agora para usabilidade. Então, qualquer produto que você olha, você fala, olha, isso como funciona. Então... Tem um livro muito legal, é o Design do Dia a Dia, que é do Donald Norman, que eu tinha falado. Ele explica como você sabe que a porta, que lado que ela abre. Que você tem o batente, você tem as dobradiças ali, então você sabe que aquela porta ali, o pessoal tá vendo, né? Mas essa porta vai abrir para cá. Exatamente. Né? E ele conta, esse design do dia a dia, ele tem vários relatos dele ou de colegas dele que passaram por situações que a experiência do usuário não tá legal. Ele falou que um cara entrou num prédio, não sei que país que era, e o arquiteto fez umas portas bonitas, só que era tudo escondido, os batentes, a fechadura, tudo escondidinho, então você via só a porta. Você não sabia por causa da abrir. O cara não sabia. E era porta atrás de porta, porta atrás de porta. Então o cara ia, depois na hora que ele voltava, ele não sabia mais que lado que a porta abria. Eu já sou e ele só ia seguindo as pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Eu falo, caramba, tipo, é uma coisa tão simples. O cara conseguiu. O cara conseguiu estragar uma porta, né? Porta. Uma vez eu tava num hotel. E cheguei no quarto super bacana, style, não sei o que lá, falei, legal. Aí tinha a porta a porta do banheiro, né? Só que aí eu olhei pro quarto, assim, eram aquelas ripinhas, tal, um monte de ripinha e tal. E falei, possível, será que esse quarto não tem banheiro? Aí fiquei, fui dormir, falei, deixa pra lá, tava cansado, deitei, apaguei. Aí acordei de manhã, né? Catei o telefone aqui na recepção, queria saber o seguinte, onde é que fica o banheiro? Aí o cara falou, não, senhor, tem umas luzes do lado da cama, você aperta, aí a hora que eu apertei uma luz, acendeu uma luz atrás desse ripado, e o ripado era de pressão, eu apertava, a porta abria. Como é que eu ia adivinhar isso? Nunca mais fico nesse hotel. Mentira, né? Hotel muito bacana e tal. Mas... Não, teve uma vez, faz tempo isso, eu fui num hotel na Europa, também chegou tarde, e aí... A gente abria a geladeira e falava, acho que europeu é diferente, não tem água, só tem vodka aqui. Que era uma garrafa d'água tão invocada que eu falei, isso aqui não é água, isso aqui é bebida, né? Aí eu fui dormir, aí depois, né? Aí eu abri, aí eu cheguei, tinha um outro colega, né? Que ficou em outro quarto, né? Aí a gente desceu, um olhou pro outro. Cara, você achou água? Eu achei que era vodka. Se fosse na Rússia, era vodka mesmo, não era nem água. Não era, mas sei lá, às vezes o cara aqui é meio Não, mas diferente. é fácil, em qualquer idioma, você abre o cardápio do hotel, você procura o que é o preço mais barato. Deve ser água, né? Deve ser água. Mas era um negócio, então sabe, os caras às vezes conseguem pegar aquilo que você falou do óbvio, né? Pô, o cara consegue estragar uma embalagem de água pra você não olhar e não saber que aquilo é água, né?
A gente foi voltando nos assuntos, né? Tudo legal. Não, mas tem a ver com usabilidade. Começou com Começou software. com Começou com iOS. Essa aqui eu Você trouxe. desfoquei você totalmente quando eu trouxe. Aqui tinha muito, não vou mais trazer. Eu tenho mais um pra trazer, mas eu vou deixar lá. Te desfoca do Thiago, desfoque. desfoque você. Tem hora que eu desfoco do desfoque que eu já tinha desfocado já. Terrível. Você tem déficit de atenção? Você tem déficit de atenção? Não, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí Como? eu Que é transtorno isso? de ansiedade. Eu sou muito Diagnosticado. ansioso. Diagnosticado. Aí minha ansiedade faz eu querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu me torno um procrastinador. Entendeu? Parece que tem déficit de atenção, mas não tem. Conta a história do macaquinho da procrastinação. Pô, tem um vídeo do macaquinho da procrastinação que tá no TED, como que é o nome? TED, Isso é bom. TED Talk. TED Talk. Que o cara, vou explicar mais ou menos. O cara explica, tipo assim, a gente vai fazer um trabalho da faculdade. Pô, a gente tem um ano inteiro pra gente distribuir. É maravilhoso. A gente tem um ano inteiro pra distribuir em pequenos pacotes pra gente chegar lá e fazer a conclusão e ter tudo. Aí passa um mês, mas tem outro mês, né? Aí você vai acumulando esses pacotes. Aí chega lá no final, você tem chega uma semana antes, você tem um monte de coisa pra fazer e de repente vem lá tem o macaquinho da procrastinação primeiro, né? Que fica vai te enrolando na sua cabeça, lá, vai batendo, vai te enrolando, o videogame é legal. De repente chega uma semana antes e entra um monstro, né? Aí você faz tudo. Monstro do prazo. Que aí você faz tudo dentro de 1 hora, em 3 horas. Eu gosto de fazer assim, né? Tipo assim, eu aprendi a ser assim. Eu passei tempo em psiquiatra, ela quis dar remédio. Eu falei, mas então. Tipo assim, isso, é o meu jeito assim que faz eu mover as coisas. Nossa, agora eu sinto. O lado sombrio tá. Mas eu acho pra que, desfocar mesmo, é pra provocar, é pra testar, né? De desenvolvimento, nesse mundo, eu acho que as pessoas. Isso que eu falo, que eu já falei que eu acabo fazendo amizade com esse pessoal de desenvolvimento, porque é tudo meio assim, sabe? E eu acho que é isso que faz mover. Tipo assim, a gente se desfoca. Puta, eu falo o Vitor, né? Trabalho com o Vitor, que já veio aqui, deu entrevista. Olha tal coisa aqui, que a gente tem filha, né? Puta, eu tô querendo comprar essa casinha pra minha filha aqui. Aí de repente ele entra num site nada a ver lá da China e manda um link de outro negócio. Aí de repente a gente começa a ver Star Wars. Eu falo, cara, a gente tá vendo a casinha das crianças, a gente já foi. Mas de repente a gente volta e foca, sabe, de uma maneira e resolve. Vem o gorila da procrastinação e fala, melhor, resolve. Porque eu acho que se fosse outra pessoa um pouco mais organizada, assim, na cabeça, assim, mais processual, talvez não... Isso é uma característica, né? Todo mundo que eu conheço que trabalha com desenvolvimento ou trabalha com criatividade é desorganizado. Você é muito desorganizado? Sou muito desorganizado. Pô, nunca percebi. Não, tipo assim, se olhar, eu tenho 3, meu serviço tem 3 mesas. Eu tenho 3 mesas no serviço, porque uma começou a encher, aí entrou pandemia. Aí entrou pandemia, começou a separar a mesa, realocar o pessoal. Aí eu falei, vou deixar essas coisas aqui e fui pra outra mesa. Aí essa outra mesa não tá legal. Aí eu peguei, abandonei umas coisas e fui pra outra. Ou você tá no mesmo cantor, não tá... Aí eu comecei a catar, tem que catar as coisas que estão na mesa. Aí eu comecei a juntar tudo e colocar... Tipo assim... Eu acho que é legal você ter essa cabeça assim, só que eu indo em psicólogo, uma das coisas que me ajuda. Eu acho que toda pessoa ansiosa tem aquela sensação que você não tá entregando nada. Sabe? Tipo assim, eu não fiz, e tem coisa pra fazer, sempre tem mais coisa pra fazer. E é legal ter isso no lado do desenvolvimento, porque realmente isso acontece, sempre tem coisa pra fazer, não para. Ali o dia a dia é corrido. Mas eu comecei a fazer o meu Trello, né? Meu Trello pessoal, o profissional a gente abandonou, a gente foi pro Excel. A gente foi pro Excel que ficou mais fácil que o Trello. O Excel, porque é tanta linha, é tanta coisa, cara, que o Trello não tá dando conta. O profissional, eu já falei, não, o Trello não dá conta. Não, mas é verdade, o Trello não abriu o bico. Não dá, o Trello não aguentou, porque é 50 coisas lá, cara. O Trello, você precisa que a luz, a cor fique amarelo, verde, vermelho, não deu certo. Cara, tem que ser linha pequena pra você bater o olho e ver tudo, né? A gente foi pro Excel. Aí o Excel é o jeito. Você vai pra tudo e depois você volta pro Excel. Agora o pessoal, tipo assim, tá lá, arrumaram o ventilador do quarto da minha filha, comprar tal coisa. Eu faço parte de uma pastoral da igreja aqui também, eu faço arte de comunicação, né, da igreja. Então, o padre passa as coisas, eu já anoto lá. Carreata, não sei o que lá. Porque se não fizer esse, você vai pro lado sombrio. Eu falei, padre, pelo amor de Deus, passa a data pra mim. Eu preciso de data. Tipo assim, que ele vai, já tá pronto. Puta, ele precisa pra hoje. Aí eu vou lá e faço em 15 minutos, rapidinho.
Mas passa a data porque eu vou fazer naquela data, mas pelo menos eu não vou atrasar, entendeu? Fica a dica aí, hein? Todo mundo que padre, tem alguma coisa com o padre. Você já viu como funciona. Não, ele já sabe. Não, é pelo menos eu não atraso, sabe? Eu não deixo a pessoa na mão. E assim, o que eu acho que a gente trabalha lá, tipo, o teu prazo, se precisar ficar aqui, focar, não levantar pra ir no banheiro, eu fico. Mas também tem os dias que você tá mais de boa, entendeu? Nada acontece, né? Não. É tudo na força da raiva e do prazo, né? E do desespero, né? E aí você tem uma coisa pra ajudar a sua cabeça a organizar, aí eu acho que é legal. Aí acho que tá bom. Ó, falando aqui, eu vou citar, né? Vai lá. Preciso ver se eu acho. Eu dei uma palestra aqui, que é do Design Sprint. A gente falou de um monte de... Vamos falar coisa séria, vai, de vez em quando. A gente falou do... aqui, ó. Achei a frase. Né, de vários processos, Design Thinking. Design Sprint é um desses, né? Para você fazer prototipação e teste. Com a cabeça do coitado aqui. Aí, uma das conclusões aqui do Jake Knapp, né, que foi o que desenvolveu o método, por que ele desenvolveu? Ele falou, eu fazia o meu melhor trabalho quando tinha um grande desafio e dispunha de pouco tempo. Isso, a melhor coisa que tem pra fazer. Então, assim, né, e eu concordo, os meus melhores trabalhos, não é que eu deixei pra última hora, porque aí sai porcaria, mas tipo, né, os meus melhores trabalhos foi quando você tinha um desafio grande e pouco tempo, porque aí você tem que planejar, tem que focar, tem que dar o melhor e aí sai. Coisa que você tem muito tempo para fazer, você parece que não dá aquele gás, né? E se o desafio é pequeno também, é uma coisa simplesinha, você não dá muita importância, mas grandes desafios com pouco tempo, parece que aquilo mexe e você não tem tempo para procrastinar, né? Porque é um projeto complicado, né? Eu acho que tá aí também, né? Na Eu palestra. discordo porque sempre é tempo para procrastinar. Sempre. Não é pra dar uma desculpa, né? Sempre! E eu sou procrastinador também, aqui eu assumo. É uma das coisas. Nunca percebi. Você nunca percebeu? Nunca Minha equipe percebi. me ajuda muito nisso. Eu contrato pessoas que são boas em processo para me dar bronca. Ai, posso dar bronca? Não, você deve. Você está contratada para isso. Eu casei com uma pessoa boa em processo. Exato. Eu também. Uma pessoa... Eu também. Minha esposa também é boa em processo. Meu filho tá pendurado na árvore, não sei. Minha esposa é boa nisso também. Ela põe ordem na casa, senão esse é o E outra caos coisa aqui. legal do livro também, que você falou na palestra, é que as ideias boas vêm em momentos que você tá sozinho, Você né? tá sozinho. Né? E realmente o que acontece? Isso aí, a coisa tem que ter prazos, você acaba fazendo no curto tempo e aí você não adianta juntar um monte de gente para fazer uma coisa porque as ideias às vezes não fluem legal, né? Acho que uma das coisas que tá nesse livro aí também que eu falei, cara, faz sentido, né? Faz sentido. Isso é uma coisa, né? Muitas vezes a gente tem que estar sozinho para resolver o problema, porque sim. quando junta todo mundo, a gente desfoca e vai discutir. Não vai desfoca. Vai discutir se Star Wars é fantasia ou ficção científica. Mas são momentos, né? Aí, ó, ela já tá falando que já deu mais de 1 hora aqui de... Meu, voou, cara. Quando o assunto... É engraçado. Quando não tem... Mas hoje, como é sexta-feira, dia da maldade, quem assistir esse podcast, se inscrever no canal, curtir, exatamente. vai ganhar um grande parabéns e uma gratidão eterna do Ian, que a meta dele é 1.000 inscritos até o final do mês. Exatamente. E um podcast de 3 horas. E a meta dada, hein? E aí, Thiago, quer deixar algum recado? Você já entregou os trabalhos da tua pós-graduação? Eu já. Ou você tá procrastinando? Já. Eu procurei uma pós que não tem nem TCC. Me fala que pós que é essa. Só tem a prova no final. Tal dia... não, mas se eu fizer essa pós não vai dar certo, porque se não tem TCC, não tem prazo, não tem nada, eu não vou fazer nada. Tem que ser uma que tem, né? Não, tem prazo pra você fazer a prova. Tem uma provinha lá online. Mas prova... Mas de conclusão não tem. Só você não estuda, vai lá e faz. Eu falei, cara, eu não vou... eu já falei, eu já comecei, tipo assim, eu comecei 2 mestrados. E, tipo assim, não entra na minha cabeça, eu não consigo, tipo, ficar lendo artigo, aquilo não me prende, sabe? Eu sou uma pessoa muito direta e reta, assim. Podia terceirizar essa parte, né? Podia terceirizar, E eu falei, não, é uma pós e eu tô gostando, tô fazendo uma pós de design de produtos digitais, né? Legal. Parte de UX e UI. Mais aplicado, mais prático. Menos artigo acadêmico, mais artigo e mais aplicação. Professor falando e tal. E aí, aí
que tem um monte de ideia, várias coisas, tipo assim, a gente falou, de alinhar a expectativa do cliente em relação a design de produtos digitais. Essa ideia me surgiu fazendo essa pós, assim, sabe? O professor precisou explicar uma coisa que eu já sabia, que eu falar, puta, fez sentido, né? Então, acho que tem sido viável, tem sido útil, assim. Mas dá a dica para aquelas pessoas que querem entrar nesse mundo do UX e UI. Então, acho que uma coisa interessante, você não precisa ser desenvolvedor, você não precisa ser um programador, ter feito faculdade, quer dizer, é mais uma questão de... eu acho que é muito mais a gente fala, né, soft skills do que técnicas, né? Eu acho que é tipo assim, você tem que ser uma pessoa preocupada com o que você está fazendo, não tem jeito. Não adianta você falar, eu vou fazer um negócio aqui. Cara, você tem que ser desde de criança, você tem que ser assim, eu acho. Que é uma coisa... Se colocar no lugar do outro, se preocupar que é a questão com da outro. empatia. Eu não falo empatia, né? todo mundo fala, mas é questão da empatia mesmo. Você vê, puta, aquela pessoa tá sofrendo por causa disso. O que dá pra ajudar? Não só ser simpático, né? Falando, não, que problemão que você tem, né? Puta, você precisar de mim, tô aí. Não, Pra isso o cara contrata um coach. Contrata um coach, vamos dar um mindset, ter essa preocupação. Você tem que ser uma pessoa preocupada. Outra que você tem que ser uma pessoa, cara, a cabeça criativa e acelerada, assim. Não adianta você ser... Muito calminho não dá certo também. Pra lidar com o cliente, usuário, fornecedor. não dá. Se for muito calminho, não... O Thiago já virou tráfego drop. Pra lidar com o usuário, com o fornecedor. É verdade, né? Cliente, desenvolvedor. Você tem que ser... Então, você tem que ser uma pessoa preocupada, empática, tá preocupada ali com o seu usuário. Tem que ser uma pessoa criativa. Então, o cara é arquiteto, o cara... Tá fácil você migrar para a UX, né? O cara de design de interior, porque é um cara que já tá preocupado com questões... Claro, cada um tem as suas questões de ergonomia, não sei o quê, mas é um cara que já tá preocupado... Tá preocupado com como que a pessoa vai interagir com o ambiente, no produto, caso, né? Com o produto. Cara, e estudar, tipo assim, eu estudo assim, tipo, YouTube, cara. Até deixar umas dicas aí, né? Tem um canal que eu gosto muito, que é o UX Now, do Daniel Furtado. Pra quem quiser de UX, cara, é um cara que, tipo assim, ele é acelerado igual a gente, assim, e ele fala o direto e reto e explica tudo bonitinho, sabe? Não dá meia volta, não vai lá no 1956, na França, pra explicar. E eu acho que são essas 3 dicas, assim, você sempre tá por dentro, estudar para tentar estar por dentro e saber o que está acontecendo, de coisas, tendências, se preocupar com a pessoa. E esqueci a outra lá. Já tá vendo? Minha cabeça já... Tá gravado, né? Tá gravado, dá um rewind. Você volta aí. Mas eu acho que são 3, é pouco, assim. Eu acho que a área de UX eu acompanho alguns cursos, assim, o cara fala, tipo assim, você não precisa... Não, você acompanha, não. Você abandona alguns cursos. Não, eu só vejo aquele cara, o curso lá de R$5.000, eu só vejo os vídeos promocionais dele lá. Já o cara fala, cara, e nas promoções que ele faz, aquelas mensagens de WhatsApp que o cara tira um print e manda, assim, sabe? Fala que tem bastante gente que, eu tava numa área aqui, puta, fiz o seu curso, blá, 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 e já consegui uma coisa aqui, sabe? É uma área, eu acho que tá muito fácil de migrar, assim, de UX. Acho que é isso aí. Pô, muito legal. Eu acho que só faltou uma coisa você falar agora. Que? Fala do que precisa experimentar. E o feito é melhor que o perfeito. Feito é melhor que o Nossa, perfeito. essa é a frase. Feito é O feito é melhor que o melhor que o perfeito. A gente vai precisar criar as camisetas também. Por isso que não vai nem editar esse vídeo. Pode não, vai mandar ser direto, assim que é mesmo, feito melhor que perfeito. Feito é Tá melhor que feito perfeito, já, não vai editar nada. Não, Né? Só o disclaimer, né? Que a gente não faz nenhuma apologia, nada ilegal. Se você entendeu isso, você entendeu errado. Né? Aqui a gente Você ama... entendeu isso? Você procura um vídeo do Caetano. A gente não, aqui é tudo brincadeira. A gente ama os nossos usuários, a gente ama os clientes, né? Sejam eles alemães, sejam eles, né? Tá tudo certo, né? Patrocinando o Mentalcast melhor ainda, a gente ama mais ainda, então tá tudo certo. Todo mundo é maravilhoso. O Thiago ficou preocupado. Não, pronto, tá feito o disclaimer. Agora então tá o legal disclaimer já foi feito. Agora, Ô, Thiago, esse seu Dark Vader... Você conseguiu quebrar meu Darth caindo Vader, a cabeça, cara. pô. Quem tá vendo tá ouvindo no Spotify tá destruindo É o caindo a cabeça do Darth meus Vader. bonequinhos aqui. Action figure, né? Falar bonequinho é feio, né? Então tá bom. Isso é uma obra de arte. Uma obra de arte. Thiago, só para acrescentar, acho que achei legal o que você falou, foi muito bacana o papo, muito engraçado. Sexta-feira, dia da maldade. E acho que o cara de UX, ele tem que experimentar muito.
Eu vejo muito product owner que nunca fez um produto. Aí é difícil, hein? Cara, nunca foi num cliente e tomou um não. Nunca entregou um projeto, você acha que agora a entrega final, o cliente, dá para mudar para azul? Né? Então eu fico pensando, né? Uma coisa que você tem muito é essa garra de experimentar. E o UX, eu acho que esse mundo de produtos digitais, a experimentação é tipo metodologia científica. Você tem lá o seu problema, como que é ter o nome? Você tem o seu problema, que você acha que é um problema. Você tem uma hipótese, você levanta a hipótese e você vai. Primeiro você tem que desenvolve uma metodologia e você vai ver se pra comprovar se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Aí entra lá nos testes A e B, entra um monte de coisa, né? Depois você discute, coloca um monte de faz o que baboseira lá embaixo. O gestor quis, que o diretor, que o cara lá, o dono da empresa falou, não, é isso aqui, aí você faz isso. No final, quem manda? No final é show me não, manda. Entrevistei 100 pessoas aqui, pesquisa qualitativa. Não, mas eu quero azul. Eu quero azul. Tá bom, você tá pagando o salário. Eles estão pagando o projeto, que pagando o salário. Eu tô pagando e eu quero azul. Acabou. Então, aí você fala, pois não, azul é maravilhoso, tá aqui azul. Isso aqui é do lado do Homer, né? Puta, essa é a hora. Tem aquele episódio que o Homer constrói um carro e falha a empresa do irmão dele. É maravilhoso, assim, o carro do Homer. O carro do americano. Eu já uso, né? Como o perigo de perguntar pro cliente como ele quer o produto. Eu uso esse episódio pra falar. Nem sempre é uma boa ideia perguntar, né? Pô, já começamos de novo. Já. Tá muito neurodivergente esse episódio. Tá demais. Mas, Thiago, muito bom. Muito legal. Thiago, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Thiago, também muito obrigado pela presença na sua casa, na Mento Studios Mento. No MentoCast. E Alan, obrigado aí. Hoje foi um dos episódios mais divertidos, né? Eu não esperava menos que Vamos fazer mais de sexta-feira. Não muitos, que senão o pessoal vai divergir demais no nosso, né? Mas é muito bom gravar de sexta-feira. Legal. Obrigado, Ian, por toda a edição aí que você não vai fazer. Não, vai ser... Obrigado por tudo. Vai ficar assim. E é obrigado isso. Quem está assistindo. E não esqueça de curtir. A gente está com muita visualização. Poucos inscritos. Seus então, palhaços. Por favor. Seus beijoqueiros de bumbum de boneca. Muito obrigado por quem assiste. Muito obrigado por quem curte. Palhaços. Mas não esquece de se inscrever. Custa nada, você tá aí com o mouse na mão. Se inscrevam, comentem, né? Manda um oi. Né? Isso aí, ó, cambada de palhaços. Se inscreve logo que tá feio. Seus usuários. O YouTube tem uma preocupação em colocar o botão inscrever. Bonitinho tá o botão lá, inscrever, sininho, vai lá. É tão claro, né? É só apertar lá o sininho. Os desenvolvedores do YouTube estão chorando que vocês não estão clicando nesse botão. Isso aí, gente, por favor. Obrigado, gente. Ajuda a gente. Como é que diz aquela moça de Marília lá? Fia, ajuda eu. Ajuda eu. Thiago.Goulart oficial, Thiago Goulart oficial. Thiago Goulart _oficial no Instagram. O Insta tá bom. Isso aí. Esse episódio é só pra Insta. Borges.scalice. Procura Thiago Borges Scalice, que deve ter. Qualquer lugar. Deve ter muito. Menos naquele site ilegal e proibido. Não, aquele lá não tem nem conta. Muito bom, muito bom. É só Alan Siriano em qualquer lugar. Isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Falou. Legal, hein? Eu não vou editar nada, velho. Não, deixa assim mesmo.